E aí, galera do pré-vestibular, como eu prometi para vocês, aqui estão a próxima sequência de vídeos que nós vamos ter. Já fiz um monte de vídeo hoje e agora é o vídeo de vocês. Eu acho que já é o sétimo vídeo hoje. Então, agora eu estou gravando os seus socialismo, vídeo 1, socialismo, vídeo 2 e nacionalismo. No vídeo 1, nós vamos trabalhar socialismo tópico e socialismo científico. No vídeo 2, nós vamos trabalhar o anarquismo e a doutrina social da igreja. E no vídeo 3, eu vou explicar como se originaram as ideias nacionalistas dentro da Europa. E olha a marca nossa, ó, Zé avisou. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo? Quem for meu aluno sabe, nada é novidade. Zé já tinha falado. Para bom entendedor, meia marca já basta, né? Então vamos começar. Socialismos, nosso roteiro, socialismo tópico, socialismo científico. De onde nascem as ideias socialistas? É uma crítica à Revolução Industrial. É uma crítica ao capitalismo, uma crítica à propriedade. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o capitalismo, foi um sistema muito eficiente na produção de riqueza, mas se mostrou ineficiente no quê? Na possibilidade de distribuí-la, ok? Então, o capitalismo foi muito eficiente em produzir riqueza, mas apresentou dificuldades em distribuí-la. Por isso nós vamos ver original o quê? Os primeiros socialistas. Os primeiros socialistas são chamados, por Marx, que vem posterior, de socialistas utópicos. Por quê? Número 1, eles vão propor uma sociedade mais justa, eles vão propor uma sociedade mais igualitária, sem apresentar as maneiras para estabelecê-la, isto é, sem dizer como alcançar essa justiça, essa igualdade. Segundo ponto, eles defendem, em alguns casos, um acordo entre classes sociais, entre burguesia e proletariado. Isso significa que eles não entenderam como o capitalismo funciona, isto é, o antagonismo de classes entre burguesia e proletariado, e exploradores e explorados. E eles não falam na destruição da propriedade privada, que é a razão da desigualdade. Então, meus queridos, Marx enumera essas características para defini-los como socialistas utópicos. Nos vestibulares que vocês vão fazer, caem os pensadores do socialismo utópico. Então a gente vai enumerar alguns para vocês. Os 3 primeiros aqui são franceses, Saint-Simon, Charles Fourier e Louis Blanc. Vamos começar Saint-Simon. Ele desejava que a economia fosse planificada, controlada. E ele falava o quê? Que deveria se eliminar os ociosos e assim eliminaria a exploração. Quem são os ociosos? Aqueles que não produzem. Aqueles que não produzem o serviço público, militares, religiosos. Mas qual é o problema? Ele não entendeu que se eliminasse os ociosos, ainda haveria exploração, porque ainda haveria desigualdade entre burguesia e proletariado. Segundo homem, Fourier. Fourier fala sobre a criação de falastérios. Seriam fazendas agroindustriais autossuficientes, onde os indivíduos seriam totalmente iguais. Qual é o problema? Quem iria financiar a construção dos falastérios? Aí vem o acordo com a burguesia. Os burgueses iriam financiar a construção dos falastérios. Mas a questão é, qual burguês queria patrocinar uma atividade que não lhe dá lucro? Por isso os falastérios não saíram do papel. Quando os trabalhadores tentaram organizar um falastério, eles faliram. Traduzindo, a ideia dos falastérios não teve sucesso, é utópica. Louis Blanc. Louis Blanc falava que o Estado deveria reduzir a competição e reduzir a desigualdade. Qual é o ponto fraco do pensamento de Louis Blanc? Louis Blanc se esquece de falar que a burguesia é que controla o Estado. E controlando o Estado, ela não vai tomar medidas que reduzissem a desigualdade e, por isso, reduzisse o seu lucro. Quarto ponto, Robert Owen. Owen em inglês. E Owen
Ele observa as condições miseráveis das mulheres e crianças em suas fábricas, dos homens também. E ele propõe o quê? Melhorar as condições de vida das mulheres e homens de suas fábricas. E ele conseguiu, desse modo, dessa forma, aumentar a produção. Mas qual é o problema? Ele não entendia o funcionamento da burguesia enquanto classe. E o que vai acontecer, meus queridos? Os burgueses vão boicotar as atividades de Owen. E ele vai acabar falindo, ok? Owen também vai se envolver em uma formação de uma comunidade igualitária nos Estados Unidos, fracassou. E Owen também vai se envolver na organização das Trade Unions na Inglaterra, que, como eu já citei nas aulas de Revolução Industrial, as Trade Unions foi um sucesso na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Socialismo científico, também chamado de marxismo. Seus maiores expoentes, Karl Marx e Friedrich Engels. Qual a proposta deles? Ao contrário dos demais socialistas, eles propõem o quê? Analisar os aspectos e mecanismos econômicos e sociais do capitalismo. Isto é, eles querem explicar como o capitalismo funciona. E depois de explicar como o capitalismo funciona, eles propõem o quê? Compreender a realidade e transformá-la. Isto é, uma forma de superar a exploração que o capitalismo criou. Os principais livros, Marx e Engels publicaram vários livros, mas dois são mais importantes. Um livro panfletário, um livro extremamente propagandístico, desculpa meus queridos, o Manifesto Comunista, de 1848, e o Capital, dividido em vários volumes, de 1867. Isto é, essas obras contêm o quê? Uma interpretação socioeconômica da história. Marx e Engels querem explicar como o capitalismo gera riqueza, como ele funciona, como ele gera exploração e como superar essa exploração. Isso é uma interpretação socioeconômica. Para isso, eles vão criando ferramentas conceituais. Uma delas, que nós vamos ver, é o materialismo histórico. Marx, em suas obras, afirma que as relações socioeconômicas de produção, isto é, as relações de trabalho de produção de riqueza, determinam suas formas ideológicas, isto é, a forma como a sociedade pensa. Então, o que nós temos? As relações socioeconômicas de produção, que ele chama de infraestrutura, as relações econômicas vão determinar a cultura, a política, as ideias de uma época. Um exemplo bem simples é o mundo feudal. O mundo feudal, nós temos uma igreja católica, uma religião que condena o lucro e a usura. Mas na emergência de uma nova classe, a burguesia, era necessário um novo pensamento, uma religião que não criticasse o lucro ou a usura, uma religião que glorificasse o trabalho, o lucro e a usura. Que religião é essa? É o calvinismo. Então é isso que Marx fala. As relações socioeconômicas de produção, servo e senhor feudal, ou burguês e proletariado, determinam as suas formas ideológicas. Eu citei a religião, o catolicismo, o cristianismo católico, no caso da Idade Média feudal, e no caso do capitalismo, nós temos o calvinismo, ok? Então Marx, ele, sabendo que as relações socioeconômicas, a infraestrutura, determina as formas ideológicas, a superestrutura, ele se direciona à infraestrutura. E ele fala que as relações socioeconômicas de produção são relações de luta de classes, uma relação entre exploradores e explorados. E aí ele fala que toda história ela se movimenta pelo choque de grupos antagônicos. No caso da Grécia Antiga, senhor e escravo. Em Roma, patrício e plebeu. Na Idade Média, feudal, nós temos o senhor feudal e o servo. Na Idade Moderna, nós temos o terceiro estado enfrentando o clero e a nobreza. E no capitalismo, nós temos burguesia e proletariado. E de forma bem simples, como acontece a exploração entre burguesia e proletariado?
A burguesia, dona dos meios de produção, explora o proletariado que é dono de nada. O proletariado é dono de nada, que vende sua força de produção. E no momento que há essa venda da força de produção, a venda do trabalho, você vai gerar o quê? Mais-valia. Mais-valia é aquilo que o trabalhador produz, mas não é remunerado. Vamos dar um exemplo de forma bem simples. O trabalhador, ele produz 400 sapatos, mas ele recebe apenas por 200. Ah, Zé, e aqueles outros 200? Mais-valia. É aquilo que o trabalhador produziu, gerou riqueza, mas não é remunerado para ele, ok? Então, como superar o mais-valia? Marx fala que os trabalhadores devem adquirir consciência de sua exploração, consciência que são explorados, que nós chamamos de consciência de classe, e fazer o quê? E se unir e derrubar a burguesia do poder. Ele fala da importância de participar de eleições, mas ele fala principalmente sobre tomar o poder pela força. É o que ele chama de revolução socialista. É o estágio socialista da humanidade, onde há uma ditadura do proletariado. Os trabalhadores chegaram ao poder reduzindo as desigualdades e fazendo um lento processo, um processo gradual de coletivização dos meios de produção. E aí, meus queridos, quando nós estamos no estágio socialista, ainda há classes, ainda há moeda, ainda há propriedade privada, mas nós estamos fazendo o quê? Reduzindo a propriedade privada, por isso reduzindo as desigualdades. E aí, nós iríamos chegar no final ao estágio final. Se o estágio socialista é um estágio transitório, o estágio final seria o comunismo, onde todos os homens seriam iguais, ganhando de acordo com a sua capacidade e ganhando de acordo com sua necessidade. Qual a característica do comunismo? Não há antagonismo, não há exploração do homem pelo homem. Então, é essa a proposta do Karl Marx e do Engels para alcançar o comunismo esclarecido. Finalizamos aqui nosso vídeo, meus queridos. Façam os exercícios, estudem e então coloquem suas dúvidas nos comentários e na próxima live eu tiro a dúvida de vocês. Até mais, que a força esteja com vocês.